Olá, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. O título dessa meditação de hoje é Sua oração é ouvida? Quando vamos a Deus em oração e pedimos alguma coisa a Deus diante da necessidade que nós temos, logo que nós terminamos de orar, como é que nós ficamos? Completamente em paz, sossegado, tranquilo? Ou muitas vezes depois de orar, ficamos ainda preocupados? Sabe, no livro de Gênesis, no capítulo 18, Deus vem a Abraão e Deus revela a Abraão algo que ele vai fazer. Ele vai destruir duas cidades. As cidades de Sodoma e Gomorra, que, como sabemos, o pecado dela foi tão grande que chegou diante de Deus. Então Deus revela que iria destruir aquela cidade, que enviaria fogo dos céus para consumir aquelas duas cidades. Abraão, claro, ficou preocupado com isso. E por quê? Porque ali naquela cidade, numa daquelas cidades, morava o seu sobrinho Ló, juntamente com a esposa e com as filhas. Então, Ló, juntamente com a sua família, ele não estava contaminado com todo o pecado daquela cidade, ele não abraçou o pecado daquela cidade. Mas aquele lugar seria completamente destruído. Então, isso causou uma preocupação no coração de Abraão. Então, Abraão, ele fala com Deus, ele ora a Deus, mas ele faz uma oração um pouco estranha. E ele diz a Deus, ele diz: Senhor Deus, se houvesse numa daquelas cidades 50 justos, o Senhor não pouparia aquelas cidades por causa dos 50 justos que ali tiverem? E Deus diz para ele: sim, pouparia a cidade. E novamente ele diz para Deus: Senhor, me permita mais uma vez, e se houvesse ali 45 justos, o Senhor não pouparia a cidade por causa desses 45 justos? Então Deus diz: eu pouparia por causa dos 45 justos. E ele diz: Senhor, me atrevo mais uma vez a perguntar, e se houvesse 40 justos? E a resposta de Deus é a mesma. E ele pergunta mais uma vez: e se houvesse ali 30 justos? E se houvesse ali mais 20 justos? E se houvesse ali 10 justos? E a resposta de Deus sempre é a mesma. Por que Abraão não foi direto ao assunto e não disse: meu Deus, eu tenho lá uma família minha, eu amo aquelas pessoas, eu queria ver o bem daquelas pessoas, eu não queria não queria que elas fossem destruídas. Então, mas não, ele fez dessa forma. Meu irmão e minha irmã, não importa muito o texto da nossa oração. Muitas vezes nós ouvimos uma pessoa orar e nós dizemos assim: como essa pessoa ora bem. Na verdade, isso não importa para Deus, importa a intenção do nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela diz assim, que mesmo antes de nós abrirmos a nossa boca para pedir, Deus já sabe o que nós iríamos pedir. Então aquela oração foi entendida por Deus, mesmo que seja uma oração estranha. Muitas vezes nós dizemos: eu não sei orar. Bom, você sabe falar. E orar é falar com Deus, e você vai falar com Deus aquilo que você precisa. Depois da oração que ele faz, o que acontece com Abraão? Qual é a reação de Abraão? Então, no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 33, diz assim: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Abraão já tinha orado, Abraão já tinha falado com Deus. Então o que ele faz? Ele volta para sua casa. Mas é importante a gente ver aqui que o texto não diz que Abraão voltou preocupado, angustiado, nervoso. Não, ele não voltou assim para casa. Porque apesar dele saber que aquele lugar ia ser destruído, que seu sobrinho, junto com a família dele, está naquele lugar, ele sabia, ele tinha falado com Deus, ele tinha colocado na mão de Deus, então, aquela situação.
Sabe, e por que que ele então, ele volta para casa? Porque ele havia falado com Deus. E o que que depois que ele volta para casa, o que ele faz? Quando chega a noite, ele vai dormir. E por quê? Porque ele falou com Deus. Ele confia em Deus. Ele sabe que Deus o ouviu. Agora, olha só, Gênesis capítulo 19, o versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou. E por quê? Porque ele foi dormir na noite anterior. E ele conseguiu dormir. E como que uma pessoa sabe que mesmo a destruição tão de perto, por que que ele consegue dormir e descansar? Porque ele confia em Deus. Porque ele sabe que Deus vai fazer aquilo que ele não pode fazer. Então, na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Agora, olha que interessante o versículo 28. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então, o lugar que ele estava ali, no monte que ele subiu, ele conseguiu visualizar toda aquela destruição. Não havia mais nenhuma das duas cidades naquele lugar. Realmente aquilo que Deus tinha falado aconteceu. Fogo desceu do céu e consumiu aquele lugar. Então Abraão viu a destruição. A destruição. Sabe, Abraão poderia nesse momento ficar completamente apavorado, triste, angustiado, porque o seu sobrinho morava ali. Mas Abraão tinha falado com Deus. Abraão tinha colocado na mão de Deus o seu problema, ou seja, a vida do seu sobrinho e da família dele. No versículo 29 diz assim: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Sabe, meus irmãos queridos, quando Abraão falou com Deus e quando Abraão voltou para sua casa, ele voltou para sua casa e ele voltou tranquilo para sua casa, porque ele sabia que tinha falado com Deus. Mas o que Deus faz? Deus providencia anjos para ir na casa de Ló, sabe? E os anjos vão lá e falam com Ló, tentam convencer Ló. E se você vê no texto, diz que os anjos tirou ele, a mulher dele, a filha dele, a força daquele lugar. Porque os anjos foram enviados pelo Senhor. Mas interessante é que a palavra diz aqui que Deus lembrou-se de Abraão. Ou seja, Deus se lembrou da oração de Abraão. Deus nunca vai esquecer a nossa oração. Quando nós colocamos diante de Deus o nosso coração, quando nós oramos de coração e colocando uma causa diante do nosso Deus amado e glorioso, Ele vai agir. Abraão estava dormindo e Deus estava trabalhando, meus irmãos queridos. É por isso que é uma palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Porque Deus estava trabalhando enquanto Abraão estava dormindo, enquanto Abraão estava descansando. Deus ouviu a oração dele. Se Ló era mesmo merecedor de ser tirado de lá ou não, eu não vou entrar nessa questão. O que eu vou salientar aqui nesse momento é que Deus se lembrou de Abraão. Se você tem orado e você tem pedido a Deus, Deus vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar da sua oração. É uma maneira de falar, porque Deus não esquece. Tudo aquilo que nós falamos e colocamos diante dele, é impossível ele acontecer. No Salmo 37, no versículo 5, tem duas recomendações para nós, para então Deus agir. Então olha só o que diz o Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ou conforme algumas outras traduções, confia nele e ele tudo fará.
Então, quais são as condições? A primeira condição: entrega o seu caminho, entrega o seu problema, entrega a sua angústia, coloque na mão de Deus, meu irmão e minha irmã. O problema é que muitas vezes que nós vamos a Deus em oração, depois de nós orar, assim mesmo não conseguimos dormir, assim mesmo não conseguimos relaxar, estamos angustiados e nervosos. E por que ficamos assim? Porque na verdade nós não entregamos, nós não conseguimos entregar. A primeira recomendação: entregue o seu caminho ao Senhor. E a segunda recomendação: confia nele. Entrega e confia. Eu preciso confiar que Ele está me ouvindo, eu preciso confiar que Ele ouviu a minha oração, não importa quem você é, se você é uma pessoa da alta sociedade ou se não é, se você tem muito dinheiro, se você não tem, se você tem muito conhecimento da Bíblia ou se você não tem, não importa, importa que quando você fala com Deus, Ele te ouve, confia nisso. E quando nós então entregamos o nosso caminho e confiamos no Senhor, é Ele quem vai agir. Ele agirá. De que maneira que Ele vai agir? Não sei, talvez você possa estar dormindo quando Deus começar a agir. E Ele vai te surpreender, porque Ele vai fazer acontecer. Esse é o Deus de Abraão, esse é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o Deus maravilhoso que está aqui neste momento, está aí neste momento, pronto para nos ouvir, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. O Senhor está disposto a ouvir a nossa oração. Então entrega a sua dificuldade, entrega a sua luta, o seu problema, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, quando o Senhor foi lá e falou, Pai querido, com Abraão, o Senhor não deixou de destruir aquela cidade, o Senhor destruiu. Misericórdia, ó Deus de Israel. Mas o Senhor ouviu a oração daquele homem. O Senhor enviou os seus anjos, que foram lá e resgatou o Senhor Deus amado, a Ló e a sua família daquele lugar. Meu Pai, eu sei que o Senhor é o Deus que pode nos ouvir. O Senhor é maravilhoso e tremendo, está no trono de glória, mas apesar, Senhor Deus, da sua glória infinita, é aquele que inclina os seus ouvidos para nos ouvir, Senhor Deus, mesmo quando nem sabemos quando orar. Senhor Deus amado e glorioso, obrigado por ser aquele, Senhor Deus, que apesar da sua glória, se importa com cada um de nós. Abençoe este meu irmão, esta minha irmã. Fortaleça a fé deste meu irmão e desta minha irmã que está me ouvindo, deste meu amigo que me ouve, Senhor Deus amado, através deste vídeo. Assim, Senhor Deus amado, roga a sua bênção, Senhor Deus, e agradecemos de todo o coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. E se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele. Compartilhe ele com outras vidas, para que sejam abençoados em nome de Jesus. Um grande abraço. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.